Esse programa, ele é um programa que ele tem várias vantagens e é importante que vocês entendam o porquê nós cursamos um programa fundamental, ou estudo e meditação com regularidade, ao invés, por exemplo, de um programa como o programa geral. No programa geral, nós abordamos temas variados e a gente aqui no Templo pela Paz Mundial, Centro de Meditação Kadampa Brasil, ainda escolhe um tema do mês, mas a rigor a gente não teria nem esse compromisso. A ideia de Venerável Geshe Kelsang Gyatso é que no programa geral, a cada aula, o professor traga um tema, uma reflexão e uma meditação. E o que acontece? Aquelas pessoas que frequentam as aulas do programa geral com regularidade, então, depois de 1, 2 meses, elas falam, nossa, eu já nem sei mais em que meditar. Eu acho que quando você desenvolve essa sensação, então está na hora de você conhecer o programa fundamental. Porque o programa fundamental, nós vamos percorrendo cada livro, o que implica dizer, nós vamos percorrendo cada meditação em detalhe. Então, nós sabemos o que meditar. Então, por exemplo, nesse momento, ao longo desse mês, supostamente, os alunos do programa fundamental, ou estudo de meditação com regularidade, deveriam dar prioridade à prática da meditação na preciosa vida humana. Justamente para que a gente tivesse... Isso é sempre a liberdade de cada aluno, mas o objetivo é esse. É que a gente desse, capítulo a capítulo, a oportunidade de conhecer em detalhe cada meditação. Né? E aí depois, principalmente nesse livro, Caminho Alegre da Boa Fortuna, que vai explicar as 21 meditações do Lanrim, ou as etapas do caminho à iluminação, você fica experiente o suficiente para fazer uma por dia, ou a cada momento você faz uma delas, ou, entendendo onde cada meditação te leva, usar aquela meditação como base para solucionar seus problemas humanos. Então, eu particularmente tenho grande apreço por todos os livros do Geshe Lá em geral, mas pelo Caminho Alegre da Boa Fortuna, em específico no programa fundamental, ou no estudo de meditação com regularidade, porque nós temos a oportunidade única, em nenhum outro livro isso é apresentado com tanto detalhe, com tanta oportunidade de meditação e reflexão sobre cada uma das 21 meditações do Lanrim. E o que eu me comprometi com vocês, e vocês vão ter uma experiência hoje disso, é que a cada nova meditação nós vamos fazer uma reflexão que deveria ser, digamos assim, o prazer de vocês de estudar, que é uma reflexão horizontal. Ou seja, nós vamos trazer reflexões dos demais livros sobre essa meditação. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ter a oportunidade de entender a abordagem de Venerável Geshe Kelsang Gyatso no novo manual de meditação e nos demais livros. Nesse caso, especificamente sobre a preciosa vida humana, ele tem uma abordagem muito similar nos outros 4 livros, que é o Espelho do Dharma, o Como Entender a Mente e o Budismo Moderno, na realidade, os outros 3. Né? Então, nós falamos de 5 livros que nos possibilitam refletir sobre diferentes ângulos das meditações do caminho, das etapas do caminho à iluminação. Então, o novo manual de meditação, que é a maneira mais focada para um praticante mais experiente. O budismo moderno, que é a visão, digamos assim, mais inspirada, mais livre de cabeceira, e no Espelho do Dharma e no Como Entender a Mente, são as visões mais contemporâneas de como fazer essas etapas do caminho à iluminação e um pouquinho mais para frente até meditações diferentes para que a gente descubra aspectos diferentes do objeto de meditação. No caso da preciosa vida humana, pelo menos no novo manual, no caso da preciosa vida humana, pelo menos no budismo moderno, no Espelho do Dharma com adições e no Como Entender a Mente, a apresentação é a mesma. Então, isso vai facilitar um pouco a nossa vida hoje. Hoje nós vamos usar o Caminho Alegre da Boa Fortuna para dar continuidade e vamos usar ou conhecer a visão direta do novo manual de meditação e a visão contemporânea dos demais livros através da apresentação do Espelho do Dharma, com adições. Então, dessa maneira, vocês são estimulados a cada meditação que nós passarmos a consultar esses livros, não no intuito de ter um entendimento intelectual mais aprofundado apenas, mas também
emburilar ou melhorar a nossa contemplação, e com uma contemplação mais adequada, o objeto de meditação vai ficar mais claro. O sentimento que nós devemos gerar a cada etapa do caminho de iluminação vai ficar mais claro. Ok? Então, na minha opinião, a grande vantagem do programa geral, do programa fundamental, de uma forma geral, está prestando atenção? Então vamos lá. A grande vantagem do programa geral, de uma forma ampla, é você estudar e meditar com regularidade. E a enorme vantagem específica do Caminho Alegre da Boa Fortuna é nós desenvolvermos uma vivência aprofundada, tanto do ponto de vista do entendimento intelectual, quanto de cada um dos objetos de meditação das etapas do caminho à iluminação. Ok? Dito isso, então, a dinâmica dessa aula é uma dinâmica diferente também do programa geral. Nós sempre começamos fazendo a meditação, fazendo as preces preparatórias, depois a meditação relacionada ao tema abordado na aula anterior, algum aspecto da meditação que foi enfatizado na aula anterior. Depois eu apresento o tema e, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem escrever no chat. E aí, na medida que eu terminar o comentário, eu respondo a pergunta. Eu só vou pedir para as pessoas que estão fazendo a aula aberta, como seguramente vocês vão ter perguntas mais básicas, então que vocês assistam mais como ouvintes. Então, vocês até podem colocar as perguntas, mas se for uma pergunta, digamos assim, muito básica, nesse caso, enquanto a gente está fazendo a aula aberta, eu vou responder depois pessoalmente, tá bom? Através de uma conversa via WhatsApp ou alguma coisa assim. E depois, então, nós concluímos a aula com uma breve reflexão sobre qual será o detalhe da próxima meditação e o que tentaremos enfatizar na nossa prática subsequente, ou seja, de hoje até o domingo que vem. Tá bom? Então, é isso que a gente faz. Também, para aqueles que já estão inscritos regularmente, nós temos um documento chamado Reflexões após a aula, que substitui temporariamente, enquanto não temos a oportunidade de fazer presencialmente. Essa reflexão, a aula deveria durar 2 horas, porque 15 minutos, 20 minutos é de dupla. E essas duplas, nós ainda não nos organizamos o suficientemente para fazer. Então, essas duplas foram transformadas em reflexões após a aula, 8 pontos para você pensar. E esse arquivo dos 8 pontos de reflexão após a aula, ele fica colocado lá, então, onde estão, na pasta, onde estão as aulas de áudio. Ok? Então, essa é a sequência. Fazemos a aula como um todo, fazemos a prece dedicatória e depois da aula você dedica 15, 20 minutinhos a refletir um pouco mais sobre aquilo que você ouviu. Dessa maneira, nós, digamos assim, fortalecemos o nosso entendimento e a nossa memória a respeito do que foi dito, tá bom? E aí, se lembrarmos, teremos o que contemplar e o que meditar. E se meditarmos, avançaremos no caminho espiritual. É simples desse jeito, ok? Dito isso, então, vamos iniciar essa maravilhosa caminhada dominical, hoje, com as preces para meditação. Um último ponto importante antes de começarmos, espero eu que seja possível, vamos tentar, no final de cada capítulo, nós fazemos um encontro via Zoom, chamado Grupo de Estudos, onde 2 alunos coordenam esse grupo de estudos e todos os demais trazem perguntas para serem respondidas ou debatidas, dependendo do tema. Eu espero que nós consigamos fazer isso no nosso último encontro. Dessa maneira, as pessoas que estão fazendo as aulas abertas terão também uma oportunidade de conhecer a dinâmica do grupo de estudos, que é muito importante, tá bom? Mas isso, perdão às pessoas das aulas abertas, eu ainda não posso garantir, porque vai depender do andamento das nossas aulas ao longo desse mês, ok?